Amém, amém. Vamos fazer mais uma breve oração. Então, vou convidar vocês a estarem abrindo então suas Bíblias. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós erguemos nossas vozes a Ti e Te clamamos para que Tu possas estar nos direcionando, para que Tu possas estar nos guiando nesse momento. Que o nosso coração e a nossa mente possam ser levados cativos a Ti, para que toda palavra provenha do Teu trono em direção aos nossos corações. Amém. Meus amados, eu queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmos capítulo 30, no verso 4 e no verso 5. Salmos capítulo 30, verso 4 e verso 5. Salmos 30, 4 e 5 diz o seguinte: Cantem louvores ao Senhor, vocês, ó seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Esse é um texto que nós conhecemos, esse é um texto que nós por muitas vezes nós usamos ele como se fosse um tipo de chavão bíblico, como se nós usássemos ele como uma carta protetora no momento do dia mal. É como se nós usássemos ele como um super trunfo na hora que a situação aperta. Por diversas vezes, eu acredito que muitos nessa temporada que a nossa nação tem passado e que o mundo tem passado, eles por diversas vezes eles podem estar clamando que o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Isso é algo que nós precisamos ter em mente, que existe um processo que Davi fala até nós chegarmos a esse centro. Até Davi expor que a alegria virá pela manhã, essa promessa que a alegria virá, e sim, ela virá. Existem algumas coisas que ele vai estar escrevendo, principalmente nesses dois versículos, que é o que eu quero conversar com vocês. Por muitas vezes nós passamos por momentos escuros na nossa vida, como eu disse, e usamos esse texto achando que se hoje tem sido uma noite escura, amanhã a alegria virá, e não necessariamente é assim. Nós não conseguimos ter a dimensão do tamanho dessa noite escura, nós não conseguimos ter a real clareza de quanto tempo isso pode durar. E eu acredito que isso reflete muito aquilo que nós estamos vivendo hoje. Davi, ao escrever aqui, ele está escrevendo um salmos, ele está escrevendo um cântico dedicado ao templo, à consagração, ao início do seu reinado em Jerusalém. É um tempo de transição que o rei Davi está vivendo. Então aqui nós temos um cântico de gratidão do rei Davi a Deus. E Davi vai começar falando: cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento. Davi está nos ensinando que o primeiro passo para nós chegarmos a essa consciência clara, o primeiro passo que nós precisamos ter antes de chegarmos nessa promessa clara de que a alegria virá pela manhã, é que nós devemos salmodiar nas nossas vidas, é que nós devemos erguer as nossas vozes em louvor e gratidão a Deus. Ele vai estar dizendo: cantem louvores a vocês fiéis, porque a ira de Deus dura só um instante. E é interessante ver o jeito que o texto vai estar falando sobre a ira de Deus durar só um instante, porque aqui é como se fosse as narinas, como se fosse a face de Deus, a face de um pai que em algum momento briga com seu filho, mas que logo após aquele momento volta a estar junto com o seu filho. O que Davi está dizendo aqui não é de um Deus que persegue, não é de um Deus que nos maltrata, mas é de um bom pai que está conosco. Davi está nos apresentando esse bom pai. Ele está dizendo que o primeiro passo que nós devemos dar diante de todas essas situações do dia mau, das dificuldades, adversidades que estamos enfrentando nesses dias, é que nós devemos cantar louvores a Deus. Você que tem mais tempo de igreja, você que é mais velho na fé, eu tenho convicção que em algum momento da tua caminhada de fé você cantou alguma música que dizia: então louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve.
Eu acredito que em algum momento da sua jornada, você que tem um pouco mais de tempo de igreja deve ter cantado isso. Isso reflete exatamente aquilo que esse Salmos vai estar dizendo. Salmos 97, 12 diz: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. O que Davi nos impulsiona nesse momento é para que, diante de todas essas circunstâncias ruins que temos visto, diante de todas essas circunstâncias adversas que temos vivido, o nosso papel, a nossa função é de erguer louvores a Deus, é de render gratidão a Deus, é de celebrar a Deus. Isso é uma ação que nós precisamos ter, porque, como eu disse no começo, por diversas vezes nós pegamos esse texto: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria, ou tantos outros textos como tudo posso naquele que me fortalece, ou outros textos que usaremos no dia mau, como se eles fossem chavões, como se eles fossem chaves para nós passarmos pelo sofrimento, para nós passarmos pela dor sem sofrer, para nós passarmos por isso sem experimentar a adversidade. Davi ensina que antes de nós chegarmos nisso, existem algumas ações, algumas coisas que nós devemos fazer, coisas que cabem a nós, que são da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade no dia mau, a nossa responsabilidade na grande noite, na noite escura, na noite adversa, é louvar o Senhor. A primeira coisa que precisamos ter claro na nossa mente, antes de sair declarando, antes de deitar hoje a nossa cabeça no travesseiro e orar a Deus: Deus, que a alegria do Senhor irrompa as trevas, que ela venha pela manhã e livre a nossa nação, livre a nossa cidade, livre o nosso Brasil e o mundo dessa noite escura, dessas trevas que nos têm assolado, dessas trevas que nos têm atormentado. O que você precisa aprender, o que eu preciso aprender, o que nós precisamos aprender, é que momentos como esse servem para nos impulsionar a um lugar de adoração e de louvor a Deus. Então não adianta nada nós usarmos essa carta especial de dia mau, a alegria virá, eu sei que virá, essa promessa que sim, ela virá, se nós não estabelecermos um lugar de louvor e adoração a Deus. A maioria de nós hoje não está congregando nas suas igrejas, como seria o costume de estarmos fazendo nessa noite. A maioria de nós não está reunidos, a maioria de nós estamos reunidos em casa, alguns com familiares, alguns até sozinhos. E no meio desse período que nós estamos enfrentando de solidão, Deus nos chama para transformar esse período de solidão em solitude com Ele. De nós olharmos para esse momento onde nós poderíamos entrar em desespero, entrar em pânico, aquilo que está acontecendo com a terra, e entender que o Deus que é apresentado aqui é um Deus que é um bom Pai, que por mais que em algum momento haja ira do seu coração, é a ira de um pai que ama seus filhos, e que está dizendo aos seus filhos que levantem louvores, levantem cânticos de gratidão a Ele. O que Davi aqui nos apresenta é um pai que acabou de encontrar com seus filhos. Então, meus amados, a primeira coisa que nós devemos aprender hoje é aquilo que nós por muitas vezes já cantamos: no dia difícil nós devemos louvar a Deus. O que você deve fazer, o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer nas nossas casas é aprender como família, é aprender como casas a ser igreja. É nesse momento que nós não estamos mais em quatro paredes, não estamos mais nos templos, nós aprendemos a ser igreja, assim como a Bíblia nos instrui. Os filhos conhecendo Deus que os seus pais pregam, os netos conhecendo Deus que os seus avós pregam, não apenas uma palavra vinda do altar, mas pela vida vivida. Que esse momento difícil, que esse momento árduo que estamos vivendo, ele sirva para nos impulsionar a um lugar de louvor e adoração a Deus. Que nós possamos hoje, nessa noite, que nós possamos fazer isso amanhã, no decorrer dessa semana, em todo esse tempo que vamos enfrentar essa grande luta, elevar aos céus cânticos de louvor e gratidão a Deus, porque Ele é um bom Pai que tem cuidado de nós. A segunda coisa que nós vamos ter como entendimento aqui é que o seu favor dura uma vida inteira.
O favor de Deus, a graça de Deus manifesta a nós, é aquilo que nós devemos perseguir. A satisfação de nós estarmos em Deus, de buscar a Deus, é um entendimento de eternidade que nós precisamos percorrer. Nós precisamos entender que devemos nos agradar na presença de Deus. Então, o dia mau, o que ele tem para nós? Quando esses problemas estão batendo a nossa porta, estão caindo sobre nós, o que devemos fazer? Louvar a Deus, como casa, como família, como igreja do Senhor, uma igreja viva, uma igreja triunfante, uma igreja que não vai se calar perante a todos esses problemas, mas sim vai demonstrar sua força. O que nós devemos fazer nesses momentos? Levar cânticos de louvores e adoração ao nosso Deus, buscando o seu favor, buscando a sua presença, pois a sua presença dura por toda a eternidade. A sua presença, o seu favor dura durante uma vida inteira. Nós devemos nos atentar, principalmente nesse momento, quais têm sido as prioridades da nossa vida. Durante essa semana, eu tenho acompanhado várias notícias, e ontem eu vi uma manifestação de algumas pessoas na internet, e ela dizia o seguinte: o que eu vou fazer após a quarentena? O que eu vou fazer após acabar esse período de isolamento social? E algumas pessoas, eu via elas dizendo o seguinte: eu vou saltar de paraquedas, eu vou fazer uma viagem para um lugar dos sonhos. Mas a grande maioria trazia a seguinte ideia: eu vou passar mais tempo com os meus avós, vou passar mais tempo com os meus pais, vou passar mais tempo com a minha família, vou poder abraçar os meus amigos de novo, vou fazer uma grande celebração em casa. Eu acredito que momentos como esse, eles têm nos mostrado qual deve ser o grande enfoque das nossas vidas. O grande enfoque das nossas vidas deve ser em perseguir a presença de Deus, em buscar o favor de Deus, buscar a presença de Deus, e entender que aquilo que importa são as pessoas que estão ao nosso lado. As coisas, elas podem vir e elas podem sair da nossa mão. Bens podemos conquistar e podemos perdê-los. Esse momento ele tem revelado a importância das pessoas que amamos ao nosso lado. Quando imaginaríamos que não poderíamos mais abraçar um ente querido durante um tempo? É algo que há pouco tempo atrás, se eu dissesse a você, você nunca imaginaria ser possível. Hoje, como eu disse, estamos enfrentando esse período de isolamento por um tempo, para que possamos dar valor às pequenas coisas que trazem grande felicidade à nossa vida. Que nós possamos buscar o favor de Deus, porque o favor de Deus é algo eterno, o favor de Deus dura para sempre. Existe favor de Deus na sua casa. Existe favor de Deus quando eu olho para a minha família, quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para a minha mãe. Eu vejo o favor de Deus. Quando eu vejo que eu tenho eles para abraçar, quando eu vejo que eu tenho eles para estar junto nesse momento. Existe favor de Deus nos nossos amigos. Davi está nos ensinando como reagir no dia mau. Davi está num tempo de transição onde ele vai começar o seu reinado, então ele ensina ao seu povo: cantem louvores a ele, pois ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser exaltado. Levantem adoração ao seu santo nome. Busquem o favor de Deus, pois isso durará a vida inteira. Pois esse deve ser o grande objetivo e o foco das nossas vidas, o favor de Deus. Agradar a Deus, nos satisfazer em Deus. Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Em 2 Coríntios 4, verso 17 e verso 18 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O que nós estamos querendo falar aqui sobre a alegria virá pela manhã é que o nosso foco de buscar a satisfação, de sermos satisfeitos em Deus, de nos agradarmos em Deus, é que devemos buscar a eternidade, porque coisas temporais vão passar, aquilo que é terreno vai passar. Por isso a importância de nós sabermos aonde nós estamos investindo tempo, aonde nós estamos investindo em relacionamento, aonde nós estamos investindo na nossa vida.
Deus nos chama para investirmos na eternidade, em coisa que ouro e prata não corrói, em coisa que homem nenhum pode tirar de nós, que é a eternidade. Meu chamado a você, o nosso chamado hoje, é para que nesse tempo de isolamento, nesse tempo que vamos passar, que nós possamos nos agarrar nas verdades eternas de Deus, investir em conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, porque isso é algo que ninguém vai poder roubar de nós. E aí sim vai fazer mais sentido para nós esse choro que dura uma noite, mas a alegria que vem pela manhã. Aqui o choro durar uma noite não é no sentido literal da palavra. Se hoje à noite, domingo à noite estou chorando, amanhã acordarei feliz. Não. Ela simboliza um tempo que nós vamos passar. Ela simboliza um tempo que nós vamos enfrentar. Mas consigo ela carrega uma promessa de que a alegria virá. Eu não sei quanto tempo tem durado essa noite escura na sua vida. Hoje, como eu disse no começo, nós estamos enfrentando enquanto nação uma noite escura. A princípio serão 15 dias. Não sabemos se será mais ou se será menos. Mas existe uma certeza sobre todas essas coisas. A alegria virá. Existe uma convicção sobre a noite escura que nós estamos enfrentando. A alegria virá. Eu lembro bem quando eu era criança e acabava a luz em casa. E quando eu era criança, acabava a luz, a primeira coisa que eu fazia era correr para o quarto dos meus pais. Meus pais são pastores, então na verdade existiam duas crenças. A primeira crença é que se meus pais são pastores, Deus não vai deixar o mal chegar na casa deles. Eu acreditava nisso. E eu ainda acredito que o fato deles serem pastores, o diabo não ia conseguir fazer nada com eles. Então falar, é um lugar de segurança, vou para lá. Então sempre que acabava a luz, sempre que acontecia algo que era incomum no lugar onde nós morávamos, eu e meu irmão ia direto para o quarto dos meus pais. E a gente sempre conseguia transformar aquela noite escura em momentos de família, em momentos de diversão, em momentos de alegria. Várias brincadeiras, várias coisas, vários aprendizados eu tive com os meus pais, nesse momento onde não havia luz, onde não havia claridade, onde não havia sinal de nada, onde não havia televisão, onde não havia nada disso. Onde ficávamos nós quatro na cama, meus pais me ensinando algumas coisas, me ensinando alguns jogos, algumas brincadeiras. Mas eu lembro que quando eu era criança, quando acabava a luz, isso não era motivo de medo, isso não era motivo de pânico. Porque eu sabia que existiam pais que eu podia confiar. E eu sabia que a luz iria voltar. Nós estamos enfrentando uma grande noite. Mas como Davi mostra para nós, existe um Pai que nós podemos confiar. E a alegria virá pela manhã. Isso é uma promessa de Deus para nós. Há uma esperança de Deus ao nosso coração. Que não devemos entrar em pânico nesse momento. Não devemos ter medo nesse momento. Mas ele deve servir para produzir em nós esperança. Assim como diz o texto de Coríntios, que possamos não nos apegar naquilo que nós vemos, porque isso que vemos pode ser tirado de nós, mas que possamos nos apegar naquilo que nós não vemos, naquilo que o homem não consegue, naquilo que é eterno. Que passado esse tempo, que nós possamos estar mais próximos de Deus, que nós possamos crescer como família, que as nossas famílias possam estar mais protegidas, porque seus pais, porque seus filhos caminham em unidade em Deus. Existe uma alegria em Deus que é prometida para todos nós. É uma alegria que traz descanso, é uma alegria que traz paz, é uma alegria que nós devemos nos agarrar. É a eternidade que Deus nos promete com Ele. Um lugar onde não haverá luta, um lugar onde não haverá choro, um lugar onde não haverá dor. Esse lugar é o que nós devemos nos agarrar. Devemos ter claro na nossa mente, se hoje enfrentamos uma grande noite, uma noite escura, isso é passageiro, isso vai passar. A nossa função, o nosso papel nesse momento é render louvores e gratidão a Deus, assim como nós cantávamos. Então louve. Está chorando? Louve.
Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Nós devemos buscar o favor dos céus nesse momento, o favor de Deus nesse momento, entendendo que pessoas que estão ao nosso redor são manifestações da graça de Deus a nós. E mais importante, não apenas usar como uma carta especial no dia difícil. Eu sei que a alegria virá pela manhã. Sim, ela virá. Mas existem responsabilidades que devemos ter, existem ações que devemos fazer. Louvar a Deus, buscar o seu favor, e caminhar em direção àquilo que é eterno, nos agarrando naquilo que é eterno, não naquilo que é temporal. Esse momento tem mostrado a nós que o grande valor das nossas vidas está naquilo que é eterno. O quão frágil o ser humano é, o quão frágil o homem é sem Deus, o quão frágil nós somos sem a eternidade de Deus. Volto a dizer, a alegria virá. Eu tenho convicção disso, que daqui a um tempo nós estaremos todos aqui reunidos, você na sua igreja, você com seus amigos saindo, enfim, lembrando daquilo que um dia vivemos juntos, lembrando dessa noite escura que todos passamos, mas que nós possamos, assim como desse pequeno exemplo meu de quando eu era criança, que mesmo que não haja luz, que não venha a brotar nos nossos corações desespero, medo ou pânico, mas que brote esperança, porque o nosso Pai está conosco, porque Deus está conosco, e Ele nos chama para um tempo que nós possamos crescer nele, que nós possamos nos aprofundar naquilo que é eterno, que a igreja do Senhor nesses dias, que a igreja do Senhor nesse tempo, ela cresça em conhecer a Deus, que as famílias cristãs nesse tempo, elas cresçam em conhecer a Deus. O dia mau é temporal, a noite escura, ela é temporal, ela vai passar, mas a alegria de Cristo, a eternidade com Cristo, isso é algo que homem nenhum pode tirar de nós. A minha grande pergunta para você nessa noite, meu amado, nesse momento de grande noite, de grande escuridão, de grande tribulação, o que você tem feito? Qual tem sido a canção dos seus lábios? Você tem conseguido erguer um cântico de gratidão e louvor a Deus? Você tem conseguido erguer um cântico de graças ao nosso Senhor? Você tem conseguido ser grato pelas pessoas que estão ao seu lado, pelo cuidado que Deus tem tido conosco? Você tem aproveitado esses momentos para crescer nele? Ou apenas entrado em pânico por não estar vendo luz nenhuma, por não estar vendo solução nenhuma? Qual tem sido a sua canção nessa noite? Qual tem sido a sua canção nesse tempo? O choro durará uma noite, sim. A alegria virá, com certeza. Mas enquanto a alegria não irrompe a noite, nós devemos erguer louvores, gratidão, buscar o favor de Deus, sabendo que existe a promessa da sua alegria. Nós devemos nos aprofundar naquilo que é eterno, buscar a sermos satisfeitos em Deus, que as tribulações não tirem os nossos olhos de Deus, que as perseguições, que as dificuldades não tirem os nossos olhos de Deus, mas que possamos estar cada vez mais focados no autor, no consumador das nossas vidas, da nossa fé, pois é Ele o motivo da nossa esperança. Cristo é o motivo da nossa esperança. A alegria que irromperá amanhã, a alegria que irromperá a noite, que mudará a nossa estação, é Cristo. Que possamos nos agarrar nele. Queria que você, na sua casa, você fechasse seus olhos. Mike, vamos cantar mais um cântico, por favor. Nós vamos estar orando, aí vamos estar cantando mais uma canção e aí vamos estar encerrando. Mas queria que você nesse momento fechasse seus olhos, nós pudéssemos orar juntos. Jesus, eu não sei qual tem sido a realidade dos teus filhos nesse momento. Eu não sei quantos se encontram em desespero, quantos se encontram com medo, quantos se encontram apavorados, Jesus. Existe uma promessa do Senhor para nós, que a tua alegria virá.
Existe uma promessa do Senhor a nós, que a alegria romperá a noite e ela virá e nos encherá, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a cantar louvores a Ti nesse momento difícil. Ajuda-nos a buscarmos sermos satisfeitos em Ti nesse momento, a olharmos o quanto favorecidos temos sido por Ti, para que nós possamos permanecer, Pai, em Te buscar. Eu oro pelas casas, Jesus, eu oro pelas famílias, Senhor. Eu peço, Jesus, a Tua cobertura, eu peço, Pai, a Tua presença, eu peço, Senhor, o Teu poder sendo derramado sobre todos nós, que nós possamos ser protegidos. Protege a nossa nação, Jesus, protege a nossa nação do pior, Jesus, protege as nossas casas do pior, protege as nossas famílias, protege as nossas igrejas, Pai, protege, Pai, todos aqueles que amamos, Jesus. Que essa nação, Pai, possa conhecer a Ti como nunca antes conheceu. Que esse momento de dificuldade, que essa noite escura, ela sirva para revelar a alegria que virá rompendo a noite. Derrama sobre nós esperança. Derrama sobre nós júbilo. Derrama sobre nós satisfação em Ti, Jesus. Essa é a nossa oração.